tem momentos que Jesus vai fazer. Ele vai acalmar o vento, vai acalmar a tempestade, mas tem tempestades que você vai conseguir remar sozinho. E você não pode parar de remar, você não pode entrar num espírito de autocomiseração e, sabe, Deus me abandonou. Não, não. Só segue remando. Tá contra, não, mas continua, você vai chegar. Então isso é uma das coisas que eu falei a vida inteira, e esses dias eu li aqui e falei, caraca, então, peraí. Então Jesus estava deixando claro que existem tempestades que ele acalma, mas outras que a gente consegue remar por cima e ir até o final. Qual a expectativa que a gente deve depositar em Deus, Dave? Um dos dilemas da nossa capacidade humana, porque a gente tem uma fé plena em Jesus, que Jesus pode todas as coisas, que a gente está no time certo, é aquela coisa toda. Então, por exemplo, hoje, quando caiu o meu canal no domingo, na verdade invadiram o canal no domingo, segunda-feira o canal foi derrubado. Cara, já parou pra pensar o seguinte, eu não tô lá falando de mim, eu não tô vendendo nada, eu tô pregando o evangelho, certo? É justo ter caído o meu canal? Em tese, não. Então, mas beleza. Mas eu tô trabalhando pra quem, então? Então derrubaram o meu canal, por que Deus deixou? E aí, claro, todo mundo vai, poxa, isso é ataque, é afronta, é espiritual, não sei o quê. E eu aprendi a separar muito bem isso. Falando, isso aí foi um hacker, não foi espiritual. Foi um hacker que fez, é um algoritmo lá que deu errado. E por que Deus deixou acontecer? Bom, não existe nada que Deus não saiba, não existe nada que Deus controle. Mas porque Deus vê o todo, Deus sabe de tudo, então o que eu não entendo agora, possivelmente lá na frente posso entender, ou talvez não entenda. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso questionar, eu posso brigar, eu posso colocar a culpa em Deus, eu posso colocar a culpa no inimigo, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu sempre tenho uma opção certa de escolher. Deus, eu confio que o Senhor está no controle, eu vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Tem que entrar em contato com o YouTube, tem que mandar e-mail, tem que fazer isso, tem que dar o meu jeito. Eu oro, eu falo pro Senhor. No dia eu fiquei muito triste, minha esposa falou para mim, amor, você mesmo pregou esses dias, dobra o joelho, abre o coração, fala o que você está sentindo e tal. Então isso é fazer a parte, mas saber que às vezes, porque a minha expectativa humana, ela tá conectada com o meu senso de justiça e a minha capacidade criativa de imaginar o que Deus poderia fazer, eu vou ser sempre frustrado. Porque Deus sempre vai superar a nossa capacidade criativa de dizer o como fazer. Deus sempre vai além. Então, a minha expectativa, ela está no Senhor, mas eu preciso saber dividir quando é o que eu tenho que fazer e quando é aquilo que Deus pode fazer. No sentido de que também para isso dependo de Jesus, porque é uma direção difícil, mas é uma caminhada de maturidade. Quanto mais você vai caminhando com Jesus, mais maduro em algumas coisas você vai ficando. Você vai deixando de espiritualizar algumas coisas, você vai assumindo responsabilidades, você vai se tornando mais dependente, mas um dependente que não precisa pedir para ir no banheiro, por exemplo. É a mesma coisa a gente com o Senhor. Algumas coisas Deus vai nos dando capacidade. Por exemplo, vai nos ensinando a tomar decisão com as próprias tragédias da nossa história, vai nos ensinando a caminhar de maneira mais coerente. E aí, você respeitando princípios, você não precisa de uma resposta divina se o princípio está sendo respeitado, porque Deus não vai contra a sua palavra. Então isso é maturidade, é caminhada. Não tira o brilho, pelo contrário, dá mais clareza sobre tudo, faz você entender melhor Jesus de uma maneira mais sábia, mais inteligente, mas é caminhada. Eu também estou nessa caminhada, tem muito pra frente. Então, por exemplo, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço antes de mexer no WhatsApp é ler a Bíblia. Então esse é um negócio, a gente tem que colocar, a gente coloca esforço, trabalha, a gente quer acontecer, mas a gente tem que saber que o nosso foco está dentro da nossa casa. Se lá tiver com problema, não adianta que dá tudo certo. Não adianta, é extremamente perigoso. A maior graça da vida da gente, cara, é ter com quem compartilhar. Sozinho não tem graça nenhuma. Já parou para perceber que a maioria das empresas, os herdeiros, não são como aqueles que começaram um negócio? Não tô falando de maneira científica, não é um dado. Mas você já viu que parece que quem vem depois não tem o mesmo brilho, muda tudo? Por quê? Porque viu a família às vezes sendo despedaçada por conta daquilo que gerou aquele império. Eu conheço gente que, pelo contrário, odeia aquilo, muda de vida, tem um estilo de vida totalmente diferente para não ser igual. Então, cara, não existe uma receita certa. Na verdade, existe um equilíbrio que a gente precisa ter, de saber qual é a prioridade. Cara, não tô bem, minha esposa não tá bem. Cara, para. Tem uma coisa que eu acho maravilhoso em Jesus,
Jesus, tem um episódio que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Cara, Jesus é Deus, tem poder para tudo. E a Bíblia diz que Jesus, naquele dia, tinha uma multidão esperando ele para fazer milagre. Jesus entrou dentro de um barco, quietinho, foi pro meio do mar. E o que aconteceu lá? Ninguém sabe, ninguém escreveu, ninguém estava junto. Mas a Bíblia diz que quando ele voltou, ele estava tão bem resolvido com aquilo, com aquelas emoções, porque Jesus era 100% homem também, que Jesus curou todo mundo que estava doente. Ou seja, quando a gente leva a nossa vida com coisas que deveriam ter sido resolvidas, a gente vai levando a trancos e barrancos, quando a gente vê o problema se tornou tão grande que a gente já não consegue mais resolver. E aquilo que estava dando tão certo, talvez pare de dar certo porque lá atrás está com problema, aqui está com problema, o coração não é mais o mesmo. Eu deveria ter me preservado mais. Isso é sinceridade. A gente tem que, eu tenho que olhar para mim e dizer, cara, eu tenho que pregar para milhares de pessoas, mas a minha maior pregação é a minha vida. Essa é a minha maior pregação, porque essa vai ficar para sempre. É o jeito que eu tratei a minha esposa, é a forma que eu eduquei os meus filhos. Isso é a minha maior pregação. Eu posso falar bonito, tem gente que fala muito bonito, mas a vida é péssima, o testemunho é horrível. E a coisa mais importante, mais forte do que a pregação nossa é o nosso testemunho. Na vida a gente vai mudando de opinião. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai mudar as listas de prioridades centenas de vezes. Total. Entendeu? Só que o topo da pirâmide, lá em cima dessa lista de prioridades, a gente não deveria mudar, né? Deus deveria sempre estar lá em cima, naquele lugar intocável, né? Então, tudo passa por ele, tudo vem dele e tal. Salomão é a prova que mesmo você tendo tudo, você pode perder o sentido de tudo. Mesmo você tendo a melhor e a maior colheita, você pode se desgostar da vida. Então, o que fica claro é que existem corridas que são inúteis. Então, a corrida do dinheiro, com todo respeito, eu sei que isso aqui é algo... vocês falam sobre recurso e tá tudo bem, não tem nada a ver. Mas é uma corrida inútil, de uma certa forma. E eu não tô falando de trabalho, eu tô falando de uma visão de um alvo errado. Porque dinheiro perde valor, dinheiro muda de valor. Sempre vai ter alguém que tem mais, alguém que vai ter menos. Então, são competições que não acabam. Por isso que quando eu digo alvo e a palavra prioridade ela surge, é porque aquilo que vai ficar para sempre tem que estar sempre na frente. Então, o nosso legado, a nossa família, a nossa vida com Deus e tal. E a prova de Salomão, quando você lê os dois cenários, né? Primeiro lá do início, quando ele pediu sabedoria ao Senhor e Deus deu sabedoria. E com a sabedoria ele conquistou mais que todo e qualquer homem na terra conquistou de dinheiro e riqueza. E esse cara que conseguiu tudo, no final descobriu que aquilo não tinha sentido. Então, ele é até meio angustiante, é depressivo você ler um pouco Eclesiastes, porque ele vai te dando esse down, assim, você tá empolgado e tal, e ele vai, não, isso é vaidade, a vida não serve e tal. Só que também é um pensamento viciado, se você pensar, porque não é bom você ouvir da vida de alguém que se frustrou tanto. É melhor você se privar de algumas coisas, não que você não deva ler, mas ler com o óculos correto. Então, a clareza de Salomão é que mesmo sendo extremamente sábio, mesmo tendo todas as conquistas, as frustrações, elas são viáveis, elas acontecem, a gente vai mudar de opinião várias vezes, Salomão ele vai tendo essa alternância de pensamento justamente pelas frustrações que ele teve, e nós temos exatamente isso para não cair no mesmo erro. Então, a Bíblia é um manual de prevenção, é um manual sobre o futuro, mas é um manual preventivo do que eu não devo fazer agora. Então, quando eu vejo o final, eu preciso entender que por mais que o começo tenha sido lindo, o final tem muito mais lição mais do que o próprio começo. Então, por isso que a minha preocupação quando eu falo de prioridade, e eu encerro aqui, é de saber que o meu final vai ser muito mais importante do que como eu comecei. Então, como eu quero chegar no final? Eu quero chegar no final, cara, com todas as pessoas que passaram no meu caminho dizendo, cara, o David não mudou. É a mesma essência, é o mesmo jeitinho, nada não tirou o coração dele. Os meus filhos apaixonados pela nossa vida, pelo que Deus nos fez construir, pelo pai me honrando, respeitando e eu amando Jesus do mesmo jeito com a mesma esposa. Só isso. Você quer ter quanto de dinheiro? Não penso nada disso. Quantos de seguidores você tem? Vai mudar a plataforma, daqui a pouco muda. Daqui a pouco muda. Meu canal caiu, podia ter caído para sempre. E aí, eu trabalhei 4 anos da minha vida, chegou a quase 8 milhões de inscritos e pode cair para sempre. Mas tem coisas que, se aquilo tiver no meu centro de prioridades, eu posso frustrar com todo o resto, entende? Então esse eu acho que é a questão de tudo, assim, de
Você ter um coração alinhado com aquilo que é as expectativas de Deus, não aquilo que as pessoas criam em você, e aí a sua vida vai se tornando mais saudável, as suas decisões se tornam mais sábias, não a ponto de chegar no final da vida e estar extremamente frustrado, mas feliz e satisfeito com aquilo que você viveu.